Olá, tudo bem? Continuando aí o nosso diário do aluno de Direito, ontem eu tive a aula de metodologia ao estudo de Direito, no dia 6/5/2020. Nós aprendemos sobre fonte. E olha só as anotações interessantes sobre fontes do direito, né? O que seria fonte? Fonte é uma nascente, da onde surgem as coisas. Então, fonte, nós podemos aí relacionar que vai surgir as normas postas ou fatos reais. Então nós temos a fonte primária. A fonte primária, dentro do nosso ordenamento jurídico, ela terá fundamento e validade. Temos aí então uma teoria gaussiana, que diz que a norma maior irá sempre determinar as normas menores. Nós temos a nossa Constituição como norma maior. Normas inferiores serão criadas, então, por órgãos competentes. Exemplo, órgão legislativo, e vão ter sempre procedimento para a criação. Então, é muito importante nós entendermos que tem órgão competente e procedimento para sua criação. São duas coisas, tá bom? Para se criar uma lei, por exemplo. Espécies da fonte. Temos as fontes formais, que é a manifestação do direito. Exemplo, leis. Quando publicada, elas têm uma transformação, ela tem uma forma de obrigação, né? Ela se torna obrigatória quando publicadas. Então, são formais, são escritas. São formais, são escritas. E um grande detalhe, ela é emanada do Estado. Então, fontes formais são escritas e emanadas do Estado. Assim se tornam estatais. Inclusive jurisprudência, pois até a jurisprudência vem do poder judiciário, o que é emanada do Estado, né? Ela vai ter obrigações, tá certo? A fonte material é a matéria-prima do direito. É da onde nós vamos aí, será decorrer dos fatos. Então nós vamos ver os fatos de maneira concreta, a nossa matéria-prima, e vai surgir aí leis, por exemplo, no futuro. Então são fontes materiais ou reais. E aí, nós então temos aí as fontes formais não estatais. Então nós falamos agora de fontes formais estatais, que emana do Estado, e temos as fontes formais não estatais. Lembrando, fonte formal é escrita, né? Por exemplo. Ou seja, os que não são emanadas do Estado, doutrina, negócios jurídicos, então são formais, são escritas, mas não são estatais, não emana do Estado, tá? Estamos aí buscando as fontes formais não estatais e depois temos as não estatais, ok? Lembrando, todas as vezes que nós vamos aí fazer buscas, né, nós vamos sempre buscar nas fontes formais estatais e depois nas não estatais, nunca ao contrário, tá? Sempre nas formais estatais e depois formais não estatais. Temos aí então os costumes, né? E aí nos costumes nós podemos classificar de três maneiras. Nós temos os costumes secundum legem, né? Falando em latim, que é o respaldo jurídico, ou seja, são costumes que têm respaldo jurídicos, são segundo a lei, secundum legem, ou seja, se permite o costume. Nós temos aí no nosso Código Civil o artigo 597, o artigo 615 do Código Civil, que trata a permissão, por exemplo, dos costumes. Então é segundo a lei, tá bom? Nós temos o praeter lege. O que seria o praeter lege? Geralmente, ele antecede a lei, ou seja, não está previsto em lei, mas o costume é tão forte, tão predominante, por exemplo, em algumas regiões, em alguma atividade, que parece lei, mas não é lei. E ele pode se transformar em lei no futuro. Então são costumes muito fortes em determinadas locais, regiões, atividades, tá bom? É o praeter lege. E nós temos aí um terceiro costume que é o contra legem, ou seja, são costumes negativos, é contra a lei, contra lege, não pode ser executado, mas mesmo assim é um costume tão forte que as pessoas executam, praticam. Um exemplo disso é o jogo do bicho, é contra a lei, todos sabemos. Não pode ser jogado, todos sabemos, mas tem um costume, as pessoas jogam, sabem dos locais e mesmo assim praticam. Praticam então um costume contra a lei, tudo bem? Eu fecho aqui essa aula de ontem, obrigado e até mais!